Terceira etapa da formação dos contratos é a aceitação. A aceitação é a terceira etapa da formação dos contratos. Quando eu aceito o objeto, né? Olha só, houve um orçamento, uma proposta, uma intenção. Primeira etapa. Houve todos aqueles aspectos, requisitos, formalização na segunda etapa. Agora, na terceira etapa, o objeto chegou. Efetivamente, o objeto chegou agora na terceira etapa, chegando à aceitação. Professor, mas precisa explicar que essa questão da aceitação? Sim, porque eu posso não aceitar. Eu posso não aceitar. E aí tem consequências, né? Não tem? Porque lá na formalização, lá na aceitação da proposta, eu aceitei a proposta, está tudo correto, tudo cumprido, os requisitos, etc, etc. Mesmo entre ausentes, está tudo tranquilo, tudo legal. Agora, no momento da aceitação, é o encontro das vontades. Anotem, olha que bonito, hein? Filosofia, né? Aceitação é o encontro das vontades. A minha vontade de vender, a vontade dele comprar, não é? É a aceitação das vontades. A aceitação é a terceira etapa. É o momento em que o contrato é concluído. Ah, professor, agora entendi o que você quis dizer. Você quis dizer agora que na aceitação nessa terceira fase se conclui o contrato, fecha, encerra, resolve-se a questão, pois há o encontro das vontades dos sujeitos contratantes. Olha só, proponente, oblato, né? Proponente, solicitante, policitado, oblato, policitado, oblato, né? Contratante, contratado, contratado, contratante, né? O contrário. Então, nessa formação podem surgir dois contratos. Agora que vem a confusão, a pequena variação nesse conceito, tá? Na aceitação, vocês já entenderam, né? É o encontro das vontades e a conclusão do contrato pela entrega, né? E pela conclusão, pelo encontro da vontade dos sujeitos. Ponto, né? Nessa formação do encontro da vontade dos sujeitos, surgem dois contratos. Primeiro contrato, contrato preliminar. Segundo contrato, contrato definitivo. Primeiro contrato, contrato preliminar. Este contrato preliminar, olha só, superado a primeira etapa, superada a segunda etapa, agora na conclusão do contrato, já na execução do contrato, quando é que eu tenho um contrato preliminar, que não é o principal, que não é o definitivo? Quando é que eu tenho um contrato preliminar, que não é o definitivo, é um preliminar? O contrato preliminar, eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil, aí eu adianto para o outro. O contrato preliminar, o exemplo é o leasing. Leasing, querem anotar leasing? Leasing, né? Quem sabe o que é leasing já matou a ideia. O contrato de leasing, né? É quando existe a parte preliminar, existe a formalização, existe o contrato de leasing, né? E eu faço a locação, por exemplo, de um automóvel. É uma locação. O leasing não é um financiamento ao contrário do que algumas pessoas imaginam ou pensam, mas ele parece um financiamento. Eu posso financiar o veículo, né, e pago as parcelas, e ao final do contrato o veículo é meu. Financiamento, né? Ele não é meu enquanto eu não pago? Não, ele é garantia para o banco caso eu não pague, né? Tem essa ambiguidade no contrato de financiamento. Mas no leasing não tem isso. O carro é do banco, o banco financia o carro, o banco paga o veículo e eu pago o banco um aluguel para o banco. Aluguel. Ao final do contrato, o banco me faz uma proposta no leasing. Fala, olha, está pago todo o leasing. Caso você queira comprar o veículo, você vai pagar o valor simbólico aí de R$500, fechamos, o carro é seu. Ponto. Fechou. Leasing é um aluguel. Inclusive no leasing, se eu não cumprir todo o contrato de leasing até o final, como é uma locação, eu devolvo. Olha, estou devolvendo o carro. Tranquilo, leasing. Leasing é diferente de financiamento. Esses contratos de leasing são preliminares. Eles não são definitivos. É leasing. Por que é leasing? Porque o objeto não é
A intenção principal na minha contratação, embora seja um contrato de leasing, a minha intenção principal é ficar com o veículo efetivamente, né? Eu fico com o veículo, né? Mas no leasing a garantia do banco é maior, porque no leasing o banco é dono do carro. No financiamento o banco não é dono do carro. Eu sou dono do carro, peguei um dinheiro emprestado do banco, estou pagando, o carro foi pago à vista e ficou como garantia real do banco, caso eu não pague o banco, mas o carro é meu. Financiamento, contrato definitivo. No leasing não, o carro realmente é do banco, alugado para mim. Ao final do contrato eu tenho opção de compra. Leasing é financiamento com opção de compra. E por que é mais barato o leasing? Por quê? Porque o carro não é meu, o carro é do banco. Se eu cumprir até o final, o banco me propõe lá no final, no próprio contrato, paga mais uma parcela e o carro é seu. Normalmente é assim. Leasing, contrato de leasing. Contrato é um aluguel com opção de compra ao final. Não é um financiamento, mas é um financiamento. Vocês entendem a questão? Né? É um ato jurídico, vamos dizer assim, que tem esta questão um jogo de palavras. Mas o jogo de palavras é que no leasing o carro é do banco. No financiamento o carro é meu. Se eu não pagar, o pessoal fala assim, quando eu pagar o carro é meu. Não. Se eu não pagar, o carro ainda é meu. Se eu não pagar o banco, o carro ainda é meu. Aí depende de uma ação de busca e apreensão, que é uma cautelar, e depende de uma ação de conhecimento para transformar para resolver o contrato, para resilir o contrato. Há uma resilição, né, ou uma resolução, a gente vai falar desses termos depois. Resilição, resolução, são termos diferentes, nós vamos falar depois. E aí, resolve-se o contrato, né, numa disputa dentro do financiamento. Mas aqui o exemplo é, contrato preliminar, falando de aceitação, falando da última etapa, aceitou ao encontro de vontades dos sujeitos contraentes, fechou. Se for um contrato definitivo, forma-se com o encontro das vontades suficientes. Contrato definitivo é o encontro das vontades suficientes, né, para gerar responsabilidade contratual. Tem uma responsabilidade lá, né? Eu contrato o banco, né, para o financiamento, e há uma responsabilidade do banco em me emprestar o dinheiro, fazer o pagamento, etc, gerir esta questão, gerir o contrato. E há uma responsabilidade minha em devolver o financiamento em parcelas, conforme contratado, né, com intermediárias, sem intermediárias, parcelas diretas, tal, etc e tal. Então, gera uma responsabilidade contratual neste contrato definitivo. Este contrato definitivo tem uma responsabilidade contratual suficiente. Bom, para finalizar, então falamos aí de contratos preliminares e definitivos, tá? O definitivo ele é completo, gera responsabilidade. No preliminar também tem uma responsabilidade, mas é que o objetivo embutido nos contratos preliminares é adquirir o bem, né? Mas ele vem como leasing, não uma opção de comprar ao final. Então, há o vínculo entre as partes? Né? Gera uma obrigação? Gera uma obrigação, mas o objetivo não é alugar, o objetivo é comprar, adquirir. Então ele é um contrato preliminar do definitivo, nesse aspecto que ele é preliminar do objetivo. Entendem? Né? O objetivo ao final, né? O contrato definitivo, na verdade, que vai me entregar, que vai dar um encontro das vontades dos sujeitos, é quando eu fico com o carro para mim, né? E o banco se livra do carro nesse, né, uma analogia aí, né? Me liga. O banco não quer saber de carro de ninguém não, viu, pessoal? Os pátios de banco estão lotados de veículos, eles não sabem o que fazer, fora o prejuízo que é manter tudo isso parado, né? Para finalizar, artigo 389. Anotem o artigo 389 para finalizar a aula de hoje, né, nessa terceira fase da formação do contrato. O 389 do Código Civil diz que não cumprida a obrigação, o 389 do Código Civil diz que não cumprida a obrigação, responde o devedor que não cumpriu a obrigação no contrato, no 389, ele responde,
o devedor por perdas e danos. Não cumprir o contrato, responde por perdas e danos. Quem é o devedor? Quem não está cumprindo o contrato. Quem deve, não, né? Pode ser o proponente, pode ser o oblato, pode ser o contratante, pode ser o contratado. Aquele que descumprir é o devedor do contrato. E ele responde por perdas e danos, mais juros, mais atualização monetária, segundo, né, o estabelecido na lei, além de honorários de advogado. 389 do Código Civil. Deixa eu voltar aqui no meu código aqui. Então vou ler novamente para finalizar. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais da época, né, regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Finalizamos aí a terceira etapa da formação dos contratos, que é a aceitação, tá? Lembrando que existe uma subdivisãozinha aí entre contrato preliminar e contrato definitivo, mas a aceitação, resumidamente, é o encontro das vontades das partes.